Que a paz de Jesus nos envolva e sentindo a presença do nosso anjo da guarda, esse amparador amigo de todas as horas, e visualizando a figura de Jesus a nos abençoar nesse instante, nós vamos elevando a Deus, nosso Pai de bondade infinita, a oração que Jesus nos ensinou como forma de gratidão por todas as bênçãos recebidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Denise, sou voluntária da Casa Espírita Edgar Armon e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da vida do apóstolo Paulo de Tarso. Paulo era inicialmente chamado de Saulo, nascido na cidade de Tarso, capital da província romana da Cilícia. Era um judeu de diáspora, que é a dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Saulo era fabricante de tendas e vinha de uma importante e rica família. Começou a receber aos 14 anos a formação rabínica, sendo criado de uma forma rígida no cumprimento das rigorosas normas dos fariseus, classe religiosa dominante daquela época. Foi ensinado a ter orgulho racial tão peculiar aos judeus da antiguidade. Quando se mudou para Jerusalém para se tornar um dos principais sacerdotes do Templo de Salomão, Saulo deparou-se com uma seita iniciante que tinha nascido dentro do judaísmo, mas que era contrária aos principais ensinos farisaicos. Dentro da extrema honestidade para com sua fé e sentindo-se profundamente ofendido com esta seita, que se chamava cristã, Saulo começou a persegui-la, perseguição esta que culminou com a morte de Estevão, diácono grego e grande pregador cristão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. No ano de 32 d.C., 2 anos após a crucificação de Jesus, Saulo viajou para Damasco, atrás de seguidores do cristianismo, perseguindo principalmente um, de nome Barnabé. Mas na entrada desta cidade, Saulo visualizou um enorme clarão e teve uma visão de Jesus, que em espírito lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou imediatamente cego e, entrando na cidade, foi amparado e curado pelo mesmo Barnabé, a quem ele perseguia. Sendo assim, convertido ao cristianismo, mudando seu nome para Paulo. Paulo, a partir de então, se tornaria o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele enviado para disseminar o evangelho para o povo não judeu. Em 34 d.C., foi a Jerusalém, levado por Barnabé para se encontrar com Pedro e Tiago, líderes da principal comunidade cristã até então. Durante 16 anos após sua conversão, Paulo pregou no Vale do Jordão, na Síria e na Cilícia. Foi especialmente perseguido pelos judeus, que o consideravam um grande traidor. Paulo fez 4 grandes viagens missionárias. A primeira no ano 46 d.C., culminando com 62 anos depois de Cristo, sendo que nessa última viagem foi a Roma como prisioneiro, para ser julgado, e nunca mais retornou para a Judéia. Certamente, Paulo escreveu inúmeras cartas, mas somente 14 destas chegaram até nós,
chamadas de epístolas. Através de suas cartas, Paulo transmitiu às comunidades cristãs e aos seus discípulos uma fé fervorosa em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. A esta fé soma-se um fator fundamental: o seu temperamento, que era passional, enérgico, ativo, corajoso e também capaz de ideias elevadas e poéticas. Depois de Jesus, Paulo é considerado a figura mais importante do cristianismo. Após sua sublime missão, tão logo regressou Jesus aos planos de luz, as sementes do evangelho por ele lançadas entre os judeus passaram a sofrer influências asfixiantes do judaísmo. Imbuídos dos melhores propósitos e sinceridade, os apóstolos restringiam, contudo, o seu trabalho ao povo judeu, condicionados pelos valores educativos da época. Escolhido por Jesus, que o visita na estrada de Damasco, cumpre a Paulo a árdua tarefa da universalização da nova doutrina, libertando-a dos limites acanhados da aristocracia judaica e levando-a aos gentios de todas as partes do mundo na sua época. E de cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. Nenhum outro homem teve sobre a evolução histórica do cristianismo maior e mais decisiva influência do que Paulo de Tarso. Antes, altivo e intransigente perseguidor dos cristãos por não compreendê-los. Depois de convertido, Paulo cai por terra, rendendo-se incondicionalmente ao Cristo. Assume uma só posição, alimenta um só ideal: tornar Jesus conhecido, amado e servido por todos os homens. E por amor a esse ideal, se deixa perseguir, caluniar, escarnecer, flagelar e ser condenado à morte, mas lega à humanidade o maior exemplo do que um autêntico cristão pode e deve realizar em prol da evangelização do mundo: a libertação do homem de suas imperfeições. Quando nascia o cristianismo, Paulo de Tarso, espírito dinâmico, homem de vistas largas, livre de quaisquer compromisso e preconceitos, se torna apóstolo por excelência, influenciando decisivamente na propagação da Boa Nova. Percorrendo o Oriente e o Ocidente, levou ao seio da jovem igreja inumeráveis multidões de almas, povos e países inteiros. A época que Paulo viveu se assemelha muito aos nossos dias. Por um lado, o materialismo, do outro, a religião cultuada exteriormente. Cumpre-nos, portanto, da mesma forma que Paulo, interiorizar o Cristo em nós, levando conosco o seu Evangelho. E onde quer que estejamos, exemplifiquemo-lo não só pela palavra, mas principalmente por nossas atitudes. Paulo de Tarso, o maior precursor do Evangelho, é ainda nos dias atuais presença constante de ensinamentos. E no ano de 64 depois de Cristo, Paulo foi morto pelas legiões romanas, nas perseguições aos cristãos instauradas por Nero depois do grande incêndio de Roma. E para conhecermos mais sobre a vida desse inigualável espírito, fica a recomendação da leitura do livro Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel, onde ele narra a história de Paulo de Tarso, suas lutas, vitórias, seus exemplos, sua grande transformação. Um romance comovente onde Paulo nos deixa, através de sua trajetória de vida, um depoimento vívido dos reveses em que todos passamos em nossas vidas e o quanto podemos nos transformar por amor a Cristo. Em um trecho da introdução do livro Paulo e Estevão,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, diz assim: demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo Paulo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude deste conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, e mesmo assim procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação, não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Oferecendo, pois, esse humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender o quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Pedro Leopoldo, 8 de julho de 1941. E ficam aqui registradas as sublimes palavras ditas por este apóstolo de Tarso. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. E assim eu encerro, dizendo graças a Deus.